A grande tribulação ainda é um grande mistério para a igreja. Esse é um mistério proposital, mas chegou a época da gente entender. O profeta Daniel quis entender, ele viu as grandes tribulações e descreveu o que ele viu e ouviu, mas ele não entendeu, ele quis entender. O anjo falou para ele, não é para você entender. Esse entendimento só será aberto no final dos tempos. E Daniel ficou deprimido, né, por tudo que ele viu. Imagina se ele explicasse direitinho, tintim por tintim, tudo que ele viu, a humanidade estaria deprimida. Então Deus guardou isso, né, para os dias finais. A teologia estuda a escatologia há 19 séculos, não chegou ainda a um veredito final que toda a igreja aceite, mas agora nós precisamos chegar, que isso faz parte do avivamento, do despertamento que a igreja terá nesses últimos dias para evangelizar o mundo. A igreja precisa se unir pela palavra. Unir pela palavra é todo mundo entender, no mínimo para a igreja se unir pela palavra, e tem que entender todos a palavra do mesmo modo. Entender a escatologia do modo como que Deus quer, conforme o Espírito Santo quer. Então, estou aqui para isso, né, para ajudar. E eu vou passar o que eu entendi pelo dom do Espírito Santo sobre o período da grande tribulação. Então é o seguinte, a grande tribulação ela é dividida em 4 períodos. A paz sobre o remanescente de Israel que será salvo. Depois tem o primeiro ai, aí tem o segundo ai e o terceiro ai, e termina a grande tribulação. A paz sobre o remanescente de Israel será salvo. É mistério ainda a salvação do remanescente de Israel. A igreja precisa despertar, evangelizar o mundo todo, todos os moradores da terra. Esses moradores incluem o remanescente de Israel que será salvo. Está aberta a evangelização desse remanescente, né? Jesus, quando manda os discípulos evangelizar aí das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele mesmo profetizou, vocês só vão cumprir essa missão quando o Filho do Homem voltar. Então está em aberto a evangelização deles. Os discípulos não conseguiram, aí os apóstolos também não conseguiram, porque houve interferência da classe sacerdotal. Aí Deus para o tempo para a evangelização de Israel, começa o tempo dos gentios. No tempo dos gentios, Jerusalém é pisada pelos gentios. Jerusalém é o remanescente de Israel que será salvo. Pisada por gentios é que estão sendo oprimidos, escravizados pelos gentios, como vinha até aquela época Roma fazer com eles, dentro da própria terra deles. Eles estão lá. Então, no tempo dos gentios, não tem restabelecimento político nem espiritual de Israel. Teve um estado que se formou em 1958, que a grande maioria da igreja apoia e fala que é profecia, mas não é profecia, porque a profecia da restauração política de Israel acontece dentro de 70 semanas. Não aconteceu até a 60ª, então só vai acontecer na última semana, que é a semana da grande tribulação, que é o dia de Yahvé, que é o dia que Israel vai encontrar Jesus no deserto. Isso aí acabou, não encerra esse assunto. Não tem esse negócio de esse Israel que se formou em 1948 é cumprimento da profecia da restauração política de Israel. Não é, isso aí não é, de jeito nenhum, tira essa ideia da mente. Então vamos lá, não vou ficar falando mais disso aí, vamos falar dos ais. Aconteceu o arrebatamento da igreja para o céu, começa a grande tribulação. A primeira coisa, passa o remanescente de Israel para que eles se convertam a Cristo. São selados na testa lá. Quando é selado na testa, termina a conversão. Foi selado, se converteu todo Israel. Aí começa os períodos da grande tribulação. Começa os ais, né? O primeiro ai é a guerra nuclear. A guerra entre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que está descrito nas 6 primeiras trombetas. O primeiro anjo, com a primeira trombeta, é o cavaleiro amarelo. O segundo anjo é o cavaleiro vermelho. O terceiro anjo é o cavaleiro branco. E o quarto anjo é o cavaleiro preto. Do cavalo preto, no caso. Cavalo, na linguagem Apocalipse, quer dizer exército, forças armadas hoje, né? Então, a primeira trombeta a tocar das trombetas é a sexta. Ela fez uma síntese geral das trombetas ali, né? É uma guerra, descreve a guerra. E depois de um tempo toca a quinta. A quinta é que leva a guerra no nível nuclear. Quando toca a quinta, aí acontece toda aquela destruição dos primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, quarto anjo. E assim, aí depois que a quinta trombeta tocada, a guerra é levada no nível nuclear, passa-se mais 5 meses e aí
termina a primeira fase da grande tribulação, né? Aí já surge na Terra o dragão, a Terra é transformada em inferno, o dragão assume o corpo do cavaleiro do cavalo branco que vai vencer a guerra, e aí começa o segundo Ai, com a Terra já transformada em inferno. O segundo Ai está descrito lá, a destruição do segundo Ai está descrito nas 7 taças da ira de Deus. E esse período do segundo Ai é o período que as duas testemunhas permanecem na Terra, né? O sexto selo fala lá das estrelas que caíram do céu. Essas estrelas que caíram do céu é a besta e o falso profeta que sobe do abismo, né? Sobe do Sheol, ressuscitam. Caifás e Judas vão passar por juízo final e vão ser soltos na Terra, que a Terra vai ser transformada no próprio inferno por 42 meses, né? Os 42 meses finais da grande tribulação, que é 42 meses em tempo reduzido, mas se contam como se 42 meses. Esse tempo reduzido, pelo qual Jesus profetizou que se aqueles dias não fossem reduzidos, nem os escolhidos, no caso Israel, sobreviveria. E aí o que acontece? Está descrito esse tempo vai ser o tempo que as duas testemunhas permaneceram na Terra por 1263 dias e meio. Então aí começa a destruição pela sexta taça, depois vem quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, e quando as duas testemunhas morrem, toca a sétima. A sétima é um grande terremoto que vai acontecer em todo o globo terrestre praticamente, vai aplainar os montes e aterrar os oceanos. O mar vai ser aterrado, as ilhas fugiram, os montes não se acharam mais. Essa visão aí significa isso. Os montes literalmente vão saltar para o meio dos mares, e aí todos os que estiverem ao redor do globo terrestre morrerão, menos os que estiverem ali na região, no deserto, para a batalha do Armagedon. Aí isso aí já está quase no finalzinho da grande tribulação, faltando uns 2 dias para terminar a grande tribulação, 2 dias literais, né? Dos reduzidos vai faltar uns 14 dias, por aí. Aí o que acontece? Terminou o segundo Ai, com esse grande terremoto, aí passa um pouquinho de dias e toca a 7ª trombeta, Jesus vem até as nuvens, os mortos em Cristo ressuscitam, para formar o exército de Cristo, né? Os mártires da grande tribulação ressuscitam e eles sobem até as nuvens, vão encontrar Jesus, depois eles descem para a terra para a batalha do Armagedon. Aí o que acontece? Os santos da grande tribulação é que vão guerrear contra o exército da besta, do falso profeta, e aí para livrar os remanescentes de Israel lá, o Israel no deserto, nos 144 mil israelitas. E aí o que acontece? Termina a grande tribulação, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e o diabo é preso no Sheol novamente. Ele desincorpora lá do corpo do morto lá do 7º rei, né, do cavaleiro do cavalo branco, e aí vai para o inferno, Sheol. Aí Jesus vai ficar na terra, passa um período de 45 dias para desposar novamente as 12 tribos de Israel, e depois ele volta para o céu e deixa os israelitas na terra se preparando para as bodas do Cordeiro no final do milênio. E aí Israel, eles vão ter filhos aqui no período do milênio, né, na terra. Esses filhos que nascerão no milênio serão gentios. Ninguém vai morrer, as pessoas poderão pecar, mas ninguém vai morrer. Aí no final do milênio ele solta o Satanás solto novamente e vai recrutar esses que pecaram, principalmente os que pecaram no milênio, e vai fazer uma batalha de Gog e Magog para destruir Jerusalém, o remanescente de Israel, ou Israel, né? Aí o que acontece? Cai fogo do céu e mata esses rebeldes. Aí começa o juízo final, que vai a primeira parte no Sheol, depois vem para a terra, no Monte Sião. Depois que termina o Monte Sião, aí a igreja descerá do céu, e acontecerá as bodas do Cordeiro entre Cristo e as 12 tribos de Israel no Monte Sião, que é para fechar a nova aliança
celebrar a nova aliança entre Cristo e as 12 tribos de Israel. Cristo, as 12 tribos de Israel, no caso, é as bodas do Cordeiro.